Olá, tudo bem? Eu entrevistei o jornalista Rafael Costa, ele é o editor-chefe do jornal Voz das Comunidades, que nasceu no Complexo do Alemão. Este que foi alvo de uma chacina promovida pelo governo do Rio de Janeiro. O Rafael ele é de Porto Alegre e foi para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar neste jornal que foi fundado por René Silva. Hoje, René Silva tem cerca de 35 anos, mas quando ele fundou o jornal, ele tinha 11 anos de idade. E por que ele criou o jornal? Porque ele via que a mídia corporativa ignorava os assuntos da favela, sempre cobria com preconceito, com estereótipos. Então ele decidiu, com 11 anos de idade, fazer um jornal. E era uma espécie de um diário que era ali da favela, né? Então, os professores ajudavam na edição para que ele viabilizasse e distribuísse esse jornal. Hoje, ele tem uma tiragem de milhares de exemplares e está, Voz da Comunidade, nas redes sociais. E fez uma cobertura muito importante, talvez a melhor cobertura do massacre que houve lá no Alemão e também na Penha. Bom, eu chamei o Rafael, ele não era da comunidade, era do Rio Grande do Sul, e ele conta como foi que ele conheceu, como ele vê as comunidades. Isso é muito importante para que aqueles que são vistos como com muito preconceito, para que eles tenham voz, para que falem. E o Rafael, ele é um bom repórter, ele capta o que as pessoas falam dessas comunidades e transmite ao mundo. Então fique com essa entrevista e olha, tem algo muito importante que ele disse, viu? O número de vítimas pode aumentar, porque ainda pode haver corpos desaparecidos na mata. Também ele fala muito sobre as histórias de superação que existem nas comunidades e que o jornal sempre cobre. Então fique com a entrevista do Rafael Costa. Muito boa noite. Eu vou conversar agora com um jornalista, o Rafael Costa, que é da plataforma Voz da Comunidade, multiplataforma, e que faz a cobertura das comunidades do Rio de Janeiro a partir do ponto de vista da comunidade, o que é muito importante. Tem repercussão, mas precisa ter mais repercussão ainda, tem bastante repercussão, mas pode ter mais ainda, sobretudo agora que nós estamos vendo a necropolítica do Rio de Janeiro. E eu vou ler daqui a pouco a manifestação do Lula. O Lula falou pela primeira vez, falou não, no Twitter, se manifestou pelo Twitter pela primeira vez sobre o massacre lá no Rio de Janeiro, mas eu vou chamar antes o Rafael Costa, vou querer inclusive saber a opinião dele sobre essa manifestação do Lula. Boa noite, Rafael. Obrigado. Boa noite, Joaquim. Eu que agradeço, obrigado também. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, cara, muito bem. Perfeito, muito obrigado. Te agradeço muito por atender o nosso convite e eu vou perguntar para você, primeiro, você fala de onde? Você mora em comunidade, não? Não. Eu trabalho muito, né, nas comunidades, mas eu não moro dentro de comunidade. Já morou? Você está sempre lá, né? Estou sempre lá, exatamente. E aí é que eu não sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou de Porto Alegre, sou jornalista de lá. Vim para o Rio de Janeiro no finalzinho de 2021 e logo em seguida eu já comecei no Voz das Comunidades e daí praticamente assim, diariamente, né? Estou dentro do espaço do Complexo Alemão, às vezes Vidigal, Penha e outras favelas também. Perfeito. Eu vou colocar aqui, o Lula falou, né? Falou não, ele postou um tweet e eu queria ouvir a sua avaliação sobre a manifestação dele, tá? Depois eu posso falar também sobre o que eu penso, mas eu vou colocar aqui, olha. Então tá aqui, olha, o Lula foi agora há pouco, né? 8h51. Ele diz aqui, olha, me reuni hoje pela manhã. Peraí que eu vou colocar no palco aqui. Olha aqui. Vamos lá. Então, o que ele diz aqui, ó, me reuni hoje de manhã com ministros do meu governo
e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador. Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico, sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco. Foi exatamente o que fizemos em agosto, na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível, lavagem de dinheiro. Com a aprovação da PEC da Segurança, que encaminhamos ao Congresso Nacional, vamos garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas. Bom, essa é a manifestação do Lula, a primeira. Então, eu quero saber, Rafael, o que você achou dessa manifestação? Pois então, Joaquim, eu fiquei sabendo dessa manifestação do Lula assim que tu falou, né? Agora aqui, um pouquinho antes da gente começar, e aí eu abri aqui para ler também. Eu acho que seguinte, eu acho que o governo, essa intervenção, vamos chamar assim, né, do governo federal em atender, da visão, né, para esse caso assim, eu acho que é uma coisa de extrema importância, né, primeiramente, mas ao mesmo tempo é uma questão de pensar como isso vai ser feito, né, porque o Rio de Janeiro, a gente sabe, não é a questão do tráfico, de milícia, da criminalidade, não é um problema de hoje, né, não é um problema de hoje, é um problema de muitos e muitos anos, que atravessaram muitos e muitos governos, e se o Lula está olhando para isso, né, se o governo federal está olhando para isso, é importante ele ver e como ele tem que ver essa questão. Como ele tem que ver. Hoje a gente nós, o Voz Comunidades, a gente fez, né, estamos há 2 dias ali, desde ontem e hoje também, cobrindo toda essa situação que comunidades do Alemão e também da Penha estão atravessando ainda, né? E o que a gente mais via, além de choro, além de mães, sabe, chorando nos relatos dos moradores, é a urgência do Estado em parar de entrar com arma, sabe? Tem que entrar com políticas públicas de forma que promova esporte, promova cultura, promova arte, sabe? Talentos lá dentro dentro das favelas, não só do Complexo Alemão e do Complexo da Penha, né? Que a gente coloca como foco central, mas assim, em todas as favelas. Porque operações policiais ocorrem diariamente, sabe? Essa da mega operação tomou a proporção que tomou, né? Porque foi com os acontecimentos de ontem, que daí, de repente, furou a bolha, né? Vamos chamar assim, que daí todo o Rio de Janeiro se fechou, as pessoas saíram mais cedo de suas casas, aí por isso que saiu do jeito que saiu. Porque se fosse mais uma operação policial, como acontece diariamente aqui, não seria noticiado como foi para o Brasil todo, né? Porque, gente, é isso. Todos os dias, alguma comunidade do Rio de Janeiro está recebendo uma incursão policial de um caveirão, sabe, de forças especiais da polícia. Todo dia tem. E ali no Voz Comunidades a gente monitora isso, a gente vê isso, assim como outras organizações também. Então, daí, quando o Lula traz essa visão, a gente está vendo um primeiro passo. Mas como tem que dar esse primeiro passo? Quem é que ele tem que ouvir nesse primeiro passo? Né? Ele mandou ali o Lewandowski e também o diretor-geral da Polícia Federal, né? Porque também, um pouquinho antes da gente entrar em live, eu vi que o Cláudio Castro, né? Não o Cláudio Castro, mas o governo do Rio de Janeiro também publicou, se tu puder colocar aí. Qual? O governo do Rio de Janeiro, ele publicou também um tweet falando que o governador Cláudio Castro se reuniu com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que anunciou a criação do escritório emergencial contra o crime organizado, que vai permitir ações 100% integradas entre os órgãos de inteligência. Aí, entre aspas, está ali esse é o início de um novo tempo. Mas aí, como é que vai ser esse novo tempo? Sabe? As pessoas ainda vão continuar sofrendo do jeito que estão sofrendo, sabe? E estão sofrendo muito, né, Rafael? Exatamente. Eu vou colocar alguns vídeos, tem um depoimento interessante, vocês fazem uma cobertura excelente, eu quero dizer aqui, tá? Uhum. Mas antes, eu vou falar um pouco da nota, eu achei a nota
Claro que essa nota foi feita por assessoria, e Sim, isso deve ser baseado em pesquisa. Infelizmente, se acredita, eu digo que a população tem uma parte que apoia esse tipo de massacre, é um absurdo. Porque eu achei a nota do Lula tímida, porque ele fala, na verdade, o que choca é o número de mortos. Quer dizer, não tem exato. julgamento, é execução. Entendeu? Isso é uma execução. Então, só tem uma parte que eu diria que é importante quando ele fala precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco. Pois é, mas o problema é que as crianças e as famílias, essas famílias inocentes, é que são as maiores vítimas, né? Eu vi muitos vídeos de pessoas, trabalhadores mesmo, vi pessoas na Sim. casa, a casa destruída, mas, então, eu digo que eu considero que foi tímida, muito tímida, mas entendo não, imagino que Uhum. tenha sido fruto de pesquisas, tá? Então, porque não é, parece que infelizmente você tem um apoio da população que não conhece a realidade das comunidades, né? Exato. Não é isso? Exatamente. Eu só queria pontuar isso, mas desculpe, interrompi, mas para pontuar e vou mostrar alguns vídeos. E você chegou hoje, como é que foi teu dia hoje? Você pacificou lá na Penha, o Cruzeiro? Sim, O sim. Cruzeiro não, Aham. Penha e o Complexo do Alemão, são duas comunidades, São né? duas comunidades, é uma do lado da outra, né? E aí, hoje ontem, né? Vou começando por ontem também, hoje. Ontem o nosso diretor de operações, o Renato Moura, ele já, assim que ele recebeu a notícia, né? Que a operação tinha começado, ele já foi para acompanhar, né? De forma presencial, e então a gente foi dividindo o time assim e acompanhando como é que foi o dia. Então foi a nossa fotógrafa Vilma Ribeiro foi para frente do Hospital Getúlio Vargas para ver a movimentação, sabe? Enquanto nossos outros integrantes, né, nossos outros integrantes do nosso time foram postando nas redes sociais, a gente levantando dados, levantando relatos, né? Assim por diante. Hoje, e aí sim acompanhando, né? Tiroteio, tudo, toda vez que acontecia. Já hoje a gente foi fazer uma coisa que a gente faz sempre, né? Depois de toda operação além da presença dentro do território o juntar os cacos, né, Joaquim? Não seria essa expressão que eu queria utilizar, né? Mas o juntar os cacos é ver seria o juntar os corpos, né? Ver o que aconteceu, falar com os moradores para ver como que se desenrolou, como é que estava para eles durante o tiroteio, como é que foi aquele momento ali de subir até a mata, sabe? Buscar resgatar esses corpos que estão lá. Então, quando a gente foi hoje, a gente ficou na praça, né, bem perto de onde os corpos foram colocados. Quando eu cheguei lá, os corpos já tinham sido retirados, mas eu fui acompanhando, né, durante a manhã. Porque antes eu tinha ido até o ML. Fui até o ML lá com o fotógrafo Wendel Ferreira para a gente ver, Wendel Vinícius, perdão, para a gente ver se a gente conseguia falar com um familiar lá dentro, né? A gente encontrou a imprensa lá e tal, e a Defensoria Pública já estava ajudando as famílias naquele primeiro momento a pegar os documentos necessários, né, para fazer para fazer a retirada do corpo, né, de conseguir acessar o IML, porque o corpo não tinha os documentos, estava faltando alguma coisa, então já estava tendo essa força-tarefa para ajudar os moradores que estavam chegando lá. A gente tentou falar com alguns, mas alguns alguns não, todos que a gente falou não quiseram falar com a gente, né? E aí, mas eu consegui algumas informações no off, assim, sem gravar, e eu conversei com um pastor que estava acompanhando 40 famílias lá, ele disse, cara, assim, ó, a gente está aqui, né? Eu estou acompanhando as famílias, mas quando a gente saiu de lá tinha mais ou menos 200 corpos lá em cima, sabe? Lá em cima, quando ele fez na região de mata lá, até antes de descer aqueles corpos ali, né? Então, foi muito forte. Daí, quando eu cheguei lá, né, como eu falei, os corpos já não estavam mais na praça, mas assim, era a comoção, sabe? Tu via na cara do morador, na cara da moradora, na cara das crianças que todo mundo sabia por que estava ali, sabe? Todo mundo sabia por que estava organizando um protesto, todo mundo sabia por que e a raiva de todo mundo, assim, era mútua, sabe?
todo mundo estava irritado com aquela situação, emocionado com aquela situação também, sabe? De sempre conhecer alguém que conhecia alguém que estava em cima daquela lona hoje de manhã, sabe? Então, ver o relato de cada morador, de cada moradora, sabe? Das pessoas que adentraram a mata de madrugada e passaram a manhã recolhendo corpos, assim, é impressionante, sabe? É impressionante. Rafael, eu vou colocar aqui eu acho que foi você que fez essa reportagem, né? Uhum. Colheu esse depoimento, né, de um morador que eu acho que é exatamente aquilo que você está falando. Tem uma pessoa que está se manifestando aqui, daqui a pouco eu quero falar sobre ela Claro. também, porque é fruto da ignorância, muitas vezes. Mas eu quero ouvir de quem conhece mais a comunidade. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Da gente colocar aqui. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui. Então, olha. Então, esse é eu acho que esse foi depoimento foi você que colheu, talvez. Ele está falando, ele passou a madrugada. Uhum. Os amigos que estão aí na mata, né, que estão também seres humanos, né, que nem a gente, se eu estivesse aí também, eles iam procurar também meu corpo. Eu vou falar que eu presenciei. A gente, tô desde 11 horas da noite, tirando os corpos aí de dentro, encontramos corpos sem cabeça, entendeu? Esculachado, tiro no rosto, entendeu? Na cara, esfaqueado também, entendeu? E tipo assim, eles não estão tendo amor com o ser humano aqui dentro, entendeu? Estão esculachando mesmo. Entendeu? E já tiramos bastante corpo de 11, uns 30 a 40 corpos, desde 11 horas da noite. Chamo o Cleito, estou aqui na luta com a família aí, procurando os corpos dos amigos que estão aí na mata, né, que estão também seres humanos, entendeu? Que nem a gente, se eu estivesse aí também, eles iam procurar também meu corpo. Eu vou falar que eu presenciei. A gente, tô desde 11 horas da noite, tirando os corpos aí de dentro, encontramos corpos sem cabeça, entendeu? Esculachado, tiro no rosto, entendeu? Na cara, esfaqueado também, entendeu? E tipo assim, eles não estão tendo amor com o ser humano aqui dentro, entendeu? Estão esculachando mesmo, entendeu? E já tiramos bastante corpo de 11, uns 30 a 40 corpos, desde 11 horas da noite. Chamo o Cleito, estou aqui na luta com a família aí, procurando os corpos. Me impactou. Os amigos que estão aí na mata. O que me impactou é quando ele diz assim que se o morador da comunidade falou, eu podia estar lá, podia estar procurando os meus corpos. A família está procurando os corpos, ele está ajudando a procurar. Amigos meus, ele fala, né, pessoas que ele conhecia, eles, eu podia estar lá. Você vê o que ele está dizendo? Olha que gravidade no lugar que você mora, você está condenado. Quer dizer, a polícia escolhe quem vai matar. Quer dizer, ela julga, ela olha ali e fala e mata. E outra, não é tiro de confronto. Quando você vê a decapitação, quando você vê os tiros que foram dados, muitos foram dados, tiros pelas costas, tiro no rosto. Exato. E isso é bastante grave, né? Eu diria para você, você não pode naturalizar, dizer que isso é uma operação policial pura e simples. Eu não aceito, viu? Mas eu quero ouvir de novo você antes e queria que você... Como é que você vê, olha, um comentário como esse? A Ingrid Alves do Santos, olha, aê branco socialista de prateleira, leva os traficantes anjinhos para o teu condomínio. Branco de esquerda não entende nada de nada. Eu não sei quem é a pessoa, ela deve estar me criticando naturalmente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que você acha o seguinte, por que as pessoas acham que todos que moram na favela são policial, quer dizer, age assim? Eles são, em princípio, já traficantes, né? Me parece que essa é a confusão. Você imagina se isso ocorre no condomínio dessa senhora, o Ingrid Alves do Santos. A polícia entra lá e vai matando. Né? Eu vi outras pessoas que... Eu vi no seu canal mesmo, pessoas que também falam a mesma coisa. Olha, meu sobrinho, meu sobrinho que eu vi, no caso é sobrinho. Então, eu queria que você falasse sobre isso, por que existe essa confusão, por que as pessoas pensam assim sobre as comunidades, e você, sendo do Rio Grande do Sul e passando a cobrir pela Voz das Comunidades, você também teve uma mudança de percepção?
Joaquim, primeiramente, assim, né, comentando esse comentário infeliz, assim, que apareceu aí, e a partir também do teu questionamento, né, é aquilo, a gente tem que falar sobre o preconceito, sabe? A gente tem que falar sobre o que acontece. Quando a gente fala de alguma pauta que seja ligada à favela, sabe, as pessoas já fazem o preconceito racial porque é preto, sabe, porque é pobre, de como também o Estado consegue, o Estado faz essa narrativa, sabe? Quando o Estado entra, é aquilo, quando o Estado entra na favela, ele entra para matar. E a gente, não é a primeira vez que você escutou isso, assim como outras pessoas também não escutaram isso, sabe? Porque, infelizmente, essa é a narrativa que se criou praticamente desde que o Brasil é o Brasil, sabe? Quando os negros foram, entre aspas, libertos, né, da escravidão, para onde é que eles foram? Eles tinham direito a alguma coisa? Não tinham direito a nada, sabe? Todo mundo teve que se virar naquela época, e isso foi se arrastando anos e anos, e hoje a gente vê o preconceito que acontece, sabe? Então, assim, a gente vê um comentário sobre isso daí, a gente sabe que é uma pessoa que, sabe, podemos imaginar, vamos dizer assim, né, que nunca pisou numa favela, não sabe o que pulsa lá dentro, sabe? Pode ter aquele julgamento, porque na favela só tem o preto, só tem tráfico, só tem isso, só tem aquilo outro, mas conhece, já pisou, já foi, nunca, sabe? Então isso infelizmente, não é o primeiro, não vai ser o último comentário que a gente vai ver, né? Hoje também no Instagram do Voz a gente recebe muito, que a gente chama os haters, né? A gente recebe muita coisa sobre isso, sabe? Muito, e a gente às vezes procura não ler nossos comentários assim, até para segurar nossa saúde mental, sabe? Porque a gente está lá na linha de frente, a gente está conversando com quem foi afetado diretamente com isso, impactado diretamente com isso. Faz um vídeo, faz uma história, faz uma foto, né? A gente publica para passar essa mensagem adiante, dizer, olha só, gente, aconteceu, os moradores estão aqui com dores, e aí a gente publica, né, faz um material e recebe esse tipo de comentário de alguém que sabe-se lá, né, só ligou a TV, viu, e aquela notícia de mega operação agradou aquela pessoa, sabe, pelo pensamento que ela tem. Então, assim, a gente às vezes tem que aquilo, né? A gente tentar conversar com as pessoas, às vezes não é nem aceitável, as pessoas não querem escutar a gente. É o julgamento, mas, cara, sabe como é que tu vai convencer uma pessoa que tem uma mente fechada, que acha que tá certo o que o governador fez, o que a polícia fez lá dentro, sabe? Deve achar muito divertido ligar a TV e ver aquela foto ou aquele registro da mãe chorando em cima do corpo, porque o Estado pintou aquele corpo preto ali de traficante, quando na verdade não era, sabe? É isso, a gente está falando de 60 mortos, né? 64 mortos, teve os 4 policiais que foram mortos, mas esse outro 60, e hoje a gente viu muito mais corpos aparecerem e tal. Eram todos do tráfico? A gente não sabe, a polícia não sabe, a polícia apenas entrou e atirou. Exato. Entendeu? Exato. Então, isso é assim, cansa, sabe? Cansa a gente, mas a gente acredita no nosso próprio trabalho, a gente acredita na potência da favela, né? E a gente não pode parar. A gente tem que estar em cima, cobrando as autoridades, cobrando a polícia, sabe? Para a gente conseguir ver um futuro melhor para quem vai vir depois da gente, sabe? A gente sabe que essa mega operação não finalizou o tráfico, não finalizou o crime, não finalizou nada. Amanhã, sabe? Uma pessoa pode ser assaltada de novo, pode ter algum novo tiroteio, algum grupo armado pode entrar em conflito com outro grupo armado, vai ter uma nova operação amanhã, mas e aí? Resolveu? Não resolveu, sabe? E essa solução a gente não vai ver, Joaquim, sabe? A gente não vai ver um Rio de Janeiro sendo feliz, né? Sem operações policiais, assim como provavelmente nossos filhos, netos, bisnetos, quando tiver adultos, também não vão ver. Rafael, quando é que você começou a trabalhar na Voz da Comunidade? Eu comecei em fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022. E você já conhecia uma comunidade? Não. Até aquele momento, Joaquim, eu não tinha conhecido assim de entrar, sabe? Até aquele momento eu tinha muito aquela visão do Rio de Janeiro, aquela visão de turista mesmo, sabe? De chegar, eu também que só vinha no carnaval, sabe? Vinha com a família, a gente se divertia bastante e voltava.
E aí, o máximo que eu tinha visto de comunidade até aquele momento, né, foi ali a Zona Sul, né, que é onde tem aquela pintura da novela que todo mundo via, né? E aí, aquelas foram as primeiras percepções que eu tive, mas aí, a partir de 2022, a partir do primeiro momento que eu pisei dentro do Complexo Alemão e comecei a conhecer as comunidades, tu vê assim, ó, que o filme a gente vê que aquela percepção que parece filme, sabe? Parece filme. E a primeira vez que eu entrei para fazer uma pauta dentro do Complexo Alemão, e aí eu vi os meninos com fuzis, sabe? É aquilo, eu fiquei muito impressionado, sabe? Muito impressionado. Porque se aparece, é aquilo, a gente sabe, existe, sabe? Mas uma coisa é tu ver no filme, né? Naquele filme Cidade de Deus, que me lembrou bastante. A gente vê em alguns documentários, sabe? Essas tramas assim, de cinema. Outra coisa é tu ver ao vivo, né? E foi um primeiro impacto. Eu lembro que logo depois da pauta eu cheguei conversando com a equipe, né? E o pessoal rindo de mim porque, cara, foi uma percepção, foi um choque cultural muito grande para mim, né? Tipo, caramba, lá não tem isso. De onde eu venho não tem isso. Mas aqui tinha. Mas esse foi o primeiro impacto. E aí depois, com as outras pautas que a gente foi fazendo, sabe? Que eu fui fazendo, conhecendo pessoas, conhecendo talentos, conhecendo tudo que é de potencial ali na favela, sabe? A gente sabe assim, aqui, a gente vê que criminalidade que existe é isso aqui, ó. É muito pequeno em relação a quem está levantando 4 horas da manhã para ir trabalhar, as crianças que estão estudando, sabe? Os jovens que estão numa escolinha de futebol, numa escolinha de jiu-jitsu, sabe? A gente vê muitas das pautas do Voz que a gente faz falando sobre esses jovens esportistas que fazem uma vaquinha durante o ano para disputar um campeonato mundial, sabe? Tem uma correria para tirar o passaporte, o visto, sabe? Toda essa burocracia. E aí, quando chega em novembro, geralmente, que acontece um campeonato mundial, eles voltam de lá com a medalha de ouro. Cara, é uma criança, um jovem da favela, tá trazendo uma medalha de ouro, que ele foi atrás, ele viajou e ele voltou com um prêmio. Olha só, isso aí é um orgulho. Mas você fez essa matéria? É o caso real específico? Sim, são vários. A gente faz vários casos sobre isso. Mas vem com medalha de ouro em que modalidade? Em que jiu-jitsu? Jiu-jitsu, campeonato mundial. Campeonato mundial. A gente fez a matéria há 2 anos atrás de um menino moram nas comunidades. Você fala dessa comunidade específica, qual é essa comunidade? Você lembra? Uma delas? Complexo Alemão, Maré, sabe? O conjunto de favelas da Maré tem muito talento lá dentro, né? Uma das que mais me marcou foi de um menino chamado Gabriel, se não me engano, que ele fazia a rifa e ele passava ali ali no conjunto de favelas da Maré, tem uma região chamada Parque União, onde é um polo gastronômico. E aí ele ia lá de noite com uma caixinha de bombons e um discurso assim olha, eu tô tentando levantar recursos para participar de um campeonato, né? E eu tô vendendo esses chocolates aqui para ver se vocês conseguem me ajudar. Ele falava isso para as pessoas se comoviam e pagavam ele, entregavam o chocolate, e era isso para recursos. E aí essa história chegou na gente e a gente foi lá fazer uma matéria com ele. E aí ele nos recebeu lá na academia que ele treina, a mãe dele estava lá também, sabe? E a gente conversou, a gente fez fotos dele e ele conversou muito com a gente e disse: o meu sonho é trazer o campeonato, que é a primeira vez que eu estou indo, eu estou nervoso, mas eu vou fazer de tudo para trazer. Cara, o garoto devia ter uns 8 anos, 9 anos na época. E ele voltou de lá com uma medalha de ouro. E aí a gente não conseguiu fazer a cobertura de quando ele chegou, mas a gente recebeu um vídeo que teve uma parada dentro do conjunto de favelas da Maré quando chegaram, né? Que era ele e outros atletas também, e ele chegando com a medalha pendurada no pescoço, sabe? Cara, olha isso. Olha isso. É isso que tem que ser mostrado, né? Que interessante. Isso que tem que ser mostrado, impulsionado, sabe? Potencializado. É isso que tem que aparecer aí, sabe? E não é só isso, a gente tem vários empreendedores lá dentro, sabe? O pessoal que, sabe, a febre que teve alguns meses passados, do morango do amor, pô, na favela tava fervendo também, sabe? Os empreendedores fazendo, pô, isso aqui salvou o meu mês, sabe? É isso, pessoas que trabalham, que vendem roupas, vendem sapatos, fazem bolos, né? É tudo, tá cheio de talento dentro da favela, sabe? Imagina. E a educação também existe. Dentro do Complexo Alemão,
no que diz respeito à educação, tem a nave do conhecimento. A nave do conhecimento é um dispositivo da prefeitura onde lá dentro tem aulas de computação, aulas de fotografia, sabe? Tudo isso com tecnologia, sabe? E a gente passa lá, a gente vê uma criançada lá dentro, sabe? Participando das aulas, de tudo que está acontecendo lá dentro. Inclusive, um dos fotógrafos do Voz hoje que a gente chama cria da nave do conhecimento, teve aula lá com uma fotógrafa que também já trabalhou no Voz, e hoje, sabe, no primeiro mês que ele começou a trabalhar com a gente, a foto dele foi parar no Jornal Globo. Então, olha isso, cara. Sabe, são talentos que a gente tem lá. E ele é um talento, e ele é da comunidade, é isso? Fotógrafo? E ele é lá de dentro, ele mora lá dentro, sabe? É isso. E aí foi no Jornal Globo. Qual foto que era? Só para saber. Era de um evento que a gente estava fazendo do Favela Gastronômica, sabe? Que a gente, mais uma iniciativa do Voz, que a gente reuniu empreendedores de favela, sabe? De culinária, num espaço ali, perto da nossa redação, para eles fazerem pratos, para vender a um preço tabelado para toda a comunidade. E olha isso, lotou. Sabe o que é? Ô, Rafael, e você acha que eu exagero essa frase do Marcolino? Quantas histórias de vida foram encerradas naquela mata ontem? Eu exagero ou é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, sabe? Que é aquilo, pegando essa frase do Marcolino, é uma questão de que podem ter sido muitas vidas ligadas ao tráfico, podem ter sido muitas vidas que não tinham ligação, mas ao mesmo tempo, tanto um quanto o outro, eram vidas, sabe? E eram vidas que tinham outras vidas por trás, tinha uma família por trás. Enquanto a gente estava conversando ontem com as mães, né, muitos dos relatos eram assim, ó, a gente não cria nossos filhos pro tráfico, a gente não cria, sabe? A gente tenta dar o melhor para eles, mas diante de uma condição que o Estado nos coloca, que a gente mora, sabe? E a gente tem que sair para trabalhar e a gente não consegue ficar cuidando deles, a gente não consegue deixar alguém, sabe? São os caminhos, sabe? Acabam levando para lá. Porque a pessoa não tem alternativa. A pessoa tenta, né? E aí, quando ela vê o filho dela lá deitado no chão, em cima de uma lona, com um tiro na cabeça, né? Com uma marca de facada, ou com um relato que teve aí sem cabeça, o que ela vai pensar? Sabe, ela entra num desespero, ela entra num parafuso assim que a vida dela ali acabou. Sabe? É isso, Joaquim. O Rafael, vou colocar aqui a pergunta que é interessante, aí eu vou entrar no outro tema. O Rafael, como você está vendo a cobertura da mídia que ele chama de PIG, né, que é a mídia essa corporativa sobre essa matança? Aí você acha que estão aliviando para o Castro? Recife na luta, como ele assina o Américo Machado. Uhum. Olha, eu acho que estão dando muita voz, né, pro Cláudio Castro nisso. Muita voz. Toda hora ele está falando, exatamente. Né? Toda hora ele aparece. Hoje, depois da nossa cobertura, a gente voltou lá para nossa redação, né? Daí, antes a gente sair, a gente acompanhou um pouquinho das declarações do secretário de segurança, do próprio Cláudio Castro também, e a gente fica assim, cara, é inacreditável que essa pessoa está à frente do estado do Rio de Janeiro. Inacreditável, diante de tamanha barbaridade que ele fala, colocando a operação como se fosse um sucesso. Não tem isso, cara. Não existe isso. O Rafael, eu fico pensando o seguinte, eu sei que são várias vidas, mas é muito interessante fazer o perfil das pessoas que morreram, né? Da visibilidade, né? Seja lá o que for, seja lá quem for. Ainda que tivesse alguma ligação com o tráfico, não tem sentença, não tem pena de morte, isso não pode ocorrer. Então, é claro que eu trabalho, eu lembro quando teve o massacre do Carandiru, nós fizemos várias, na verdade, perfis daqueles que foram assassinados, e muitos não tinham sequer condenação, estavam lá presos, que acontece muito no Brasil, eram presos provisórios, sem condenação, né? Mas, enfim, isso eu tenho curiosidade de saber de todas essas vidas. Mas eu vou perguntar para você, se você tem alguma resposta sobre isso, porque as pessoas ficam falando bastante. Por que alguns corpos estavam sem roupa, estavam só de cueca?
Pois é, essa questão, eu vi que o governo levantou que eles estavam tirando as roupas para inocentar, né, o que eles estavam falando. Mas eu acredito, sabe, na minha percepção própria, eu não consegui ver isso, sabe, verificar muito isso. Cara, eu acredito que assim, que era para identificação, entendeu? Dos familiares. A gente quer saber quem é que tá ali embaixo, quem é que tá ali dentro, né? E a foto que tá viralizando, né, dos corpos vistos de cima, todo mundo sem roupa, aquilo ali só mostra assim, que também tinha muitas marcas dos furos, né, causados pelas balas dos tiros e tal. Então, eu acredito que foi pela identificação dos familiares também, saber como que aquele familiar, com aquele amigo, que aquele irmão foi a óbito, sabe? Porque no que nós colhemos hoje de relatos, assim, muitos corpos ainda estão lá em cima, sabe, Joaquim? Lá na área de mata. Você acha que tem mais corpos, é isso? Segundo quem esteve lá em cima, a gente conversou hoje com um presidente de uma associação de moradores que estava lá, né? Ele falou, olha, eu vim com mais de 80 corpos lá de cima, né? Porque eles começaram o trabalho de madrugada, então alguns corpos foram direto para o hospital, então, e depois os outros começaram a colocar ali na praça, e ele confirmou, ainda tem muita gente lá em cima. Tem muita coisa lá em cima que a gente não conseguiu buscar. Olha só, essa informação é relevante, assim, porque tem que localizar esses corpos todos, né? E, quer dizer, não era para ter corpo nenhum, mas tem que localizar para ver o tamanho desse massacre, né? Uhum. Terrível, viu? O Marcolino ele faz aqui uma colocação também, que uma tia contou que o sobrinho motoboy, feliz que tinha finalmente comprado a moto e não ia mais alugar, foi encontrado pendurado de cabeça para baixo numa árvore sem ferimentos. Foi decapitado vivo. Eu vi esse depoimento também. Entendeu? Decapitado vivo. Uma coisa... Marcante, né? Hã? É marcante. Agora, o Rafael, a primeira vez que você teve, você contou, ficou impressionado com os fuzis, crianças, adolescentes, né? São jovens, que isso existe, mas como você disse, isso aqui, perto do tamanho da comunidade, Exatamente. das pessoas que trabalham, que fazem, então é muito pequeno. Agora, você teve medo de como é que você, entrando ali, como é que você teve que se identificar e para poder fazer o seu trabalho? Uhum. O Voz Comunidades, ele tem uma atuação muito grande nas favelas e principalmente no Complexo Alemão, que é lá onde nasceu, né, o Voz. O Voz completou 20 anos, e agora em 2025, então muito antes de eu entrar, passaram muitas pessoas por lá que fazem o trabalho do Voz como ele deve fazer, né? Eles sabem como é que trabalha o Voz Comunidades. E a gente sendo uma ONG de comunicação, né, trabalhamos com jornalismo, trabalhamos com apuração, e a gente também trabalha com ações sociais em prol da comunidade. Então, a marca Voz das Comunidades não é só um jornal, a marca do Voz Comunidades também é uma representação de que a favela pode dar certo, entendeu? Que a gente tem as nossas ações que levam dignidade para o morador, por exemplo, as que a gente chama ações de cidadania, que é a emissão de documentos, né, certidões de casamento, por aí vai. Então, diante desse cenário, que quando eu cheguei o Voz já atuava, né, dessa maneira, além também das outras ações de solidariedade, como distribuição de cesta básica, o Voz foi muito importante durante a pandemia, né, de distribuir cesta básica, de ensinar as pessoas a ter que usar o álcool em gel, né, lavar as mãos, as questões de higiene que a gente atravessou. Diante de todo esse papel que o Voz já tem atuando dentro do Complexo do Alemão, eu entrei tranquilo, sabe? Eu me espantei com o que eu vi de uma primeira vez, mas eu fiquei tranquilo por quê? Porque, além do trabalho do Voz, a gente também tem lá a nossa fotógrafa, que é a Vilma Ribeiro, que ela é uma das mais antigas do Voz hoje. E ela tem uma simpatia, Joaquim, que ela consegue conversar com todo mundo, né? E aí a gente brinca assim que ela é a nossa madrinha, porque ela é quem batiza quando a gente entra, né? Então, junto com a Vilma e também com todo o trabalho que o Voz já vem desempenhando, né, desde quando iniciou, eu fiz a pauta de forma confiante e a gente sempre fez dessa maneira, sabe? E hoje, quando a gente chega em alguns espaços do Complexo do Alemão, ou em quase todos, no Complexo da Penha também, as pessoas têm aquela percepção assim, agora o Voz chegou, agora vai se resolver.
sabe? Agora que o Voz está falando sobre a gente, agora as coisas vão se resolver, porque as nossas pautas, muitas das vezes a gente bate na questão de problemas sociais, né? As pessoas estão querendo arrumar um poste que está caindo ali na frente, ou um bueiro que está com alguma coisa aberta, e aí a gente faz a pauta, a gente faz a cobrança, e a prefeitura, o órgão responsável vai lá e arruma. Então, isso não é de hoje, isso é de vários e vários anos, né, que o Voz vem atuando. Então, daí, quando acontece isso, né, esses tipos de pautas, e as pessoas vão ganhando a confiança no veículo, eles sabem que eles colocam esse discurso, né? O Voz chegou, então agora o Voz vai resolver. O Voz vai resolver. E aí a gente carrega esse lema, sabe? A gente sabe, assim, que o nosso trabalho é pesado, sabe? É um fardo bem forte que a gente tem que carregar, né? Pesado que a gente tem que carregar. Mas quando a gente vê que algumas pautas que a gente faz dão um resultado, a gente se abraça, sabe? A gente troca, a gente comemora, sabe? A gente conversa, a gente troca parabéns, tipo, olha, parabéns mesmo, sabe? E não só pautas em relação a problemas sociais e tal. A gente faz muitos problemas, assim, de prisões injustas. Teve algum tempinho atrás que meninos do Morro do Tuiuti foram presos de forma injusta. O Voz foi atrás, conversou com a família, conversou com um advogado, e alguns dias depois os meninos foram soltos, porque até a juíza que estava julgando o caso leu a matéria do Voz Comunidades durante o julgamento, se não estiver enganado, né, durante a sessão, e libertou os meninos, sabe? Porque a gente foi atrás e tal. Então, é isso, sabe? É isso, João. Ótimo. Ele está literalmente dando voz à comunidade, a voz da comunidade. Faz chegar até os órgãos competentes, a sociedade como um todo, né? Não fica só... Tira aquela imagem que é um gueto, de que é tudo boca de fumo. Não. Isso é muito importante. E como é que surgiu? As pessoas estão perguntando para acessar, o Voz da Comunidade. Você entra no Instagram, digita Voz da Comunidade, você vai entrar. Tá? Exatamente, vai encontrar lá. E não é só Instagram, tem o site também, né? Sim. Canal no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, que é a nossa presença mais forte, a gente está no Facebook, a gente está no TikTok também, né? E o nosso site está passando por manutenção agora, né? Então, se acessar o vozcomunidades.com.br, vai encontrar uma página não encontrada, porque a gente está mexendo em algumas coisas nas engrenagens para colocar. E também nós temos o nosso jornal impresso. Todo mês a gente faz um jornal impresso que é distribuído dentro do Complexo do Alemão e em outras favelas do Rio de Janeiro. Qual a tiragem, pode dizer? É em torno de 10 mil a 15 mil tiragens, a tiragem, né? E qual é o patrocínio? Tem anunciante? Como é que faz? Tem alguns anunciantes, né, que colocam ali dentro do nosso jornal, mas a maioria, sim, das nossas páginas é as nossas pautas, né? É um jornal colorido, um jornal que tem formatos diferentes. Tem o nosso aplicativo também, a gente pode baixar o aplicativo do Voz Comunidades também. Então, assim, nós temos uma plataforma de comunicação bem ampla, assim. As pessoas podem nos seguir e nos acompanhar. Perfeito. E como é que surgiu? Quem teve a ideia? Como foi que nasceu o Voz da Comunidade? Quando foi? Você conhece a história? Você está aí desde 2022, né? Sim. Eu conheço um pouquinho, né? Mas eu vou tentar lembrar, assim. Quem começou o Voz das Comunidades foi o René Silva. René Silva, hoje, que ele é ativista e influenciador, e ele é do Morro do Adeus, né? Que é um morro que fica do lado do Complexo do Alemão. E aí ele, junto com o irmão, que é o Renato Moura, e outros amigos, eles tinham um jornal na escola. O René tinha 11 anos na época, e eles começaram a fazer um jornal que falasse sobre os problemas da comunidade, mas a partir da perspectiva do morador, né? Porque uma coisa que o René fala, que é o que o Voz carrega hoje, ele viu na época, notou na época que tudo era a mídia hegemônica que fazia, né? Então daí pintava a favela como esse imaginário que tem hoje, que só tem tráfico, só tem drogas e todo esse discurso maluco aí, né? E aí ele começou, né, a fazer essa tiragem, ele fazia as matérias, né? Foi começando aos pouquinhos assim, e aí aquele site começou a ganhar uma proporção que ele imprimia na escola mesmo, né? Que as professoras ajudavam ele. Ele tinha que idade? Ele tinha 11 anos. 11 anos.
O Voz da Comunidade começou por uma pessoa de 11 anos, é isso? Começou a profissão com 11 anos. E Olha que aí... feliz. E E mais aí foi... uma demonstração daquilo que você falou, do valor Exato. que existe ali das pessoas que muitas vezes acabam mortas, É. entendeu? Uma operação como essa da polícia, né? E outras Uhum. coisas que não aconteceram, até para lembrar que o Supremo limitou ou proibiu essas operações, porque A justamente começou, DPF, né? lembra da época da DPF, da época do Bolsonaro, inclusive, eles estavam Sim. muita criança morta, tal, aí houve uma proibição. Uhum. Agora, ainda existe essa. Tanto que o Moraes, o ministro, né, Alexandre de Moraes, convocou, intimou o governador a dar explicações. Vai ter uma audiência lá, justamente porque essa DPF ainda. Os efeitos dela ainda estão em curso, né? Parece que Sim, não poderia nem ter ocorrido essa operação de ontem, né? exatamente. Dentro da DPF das favelas, Joaquim, também fala da questão dos agentes policiais utilizarem câmeras, né, nos coletes. E a gente viu em umas operações atrás, né, umas operações passadas, a gente tem registros assim, fotográficos de agentes não usando a câmera, né? E isso está dentro lá da DPF das favelas, né, que é a 635, se eu não estiver enganado, que tinha que ter colocado isso. E aí, depois de muita, sabe, insistência do governo estadual, assim, em não colocar, sabe, ou enrolar para fazer, de fato, a instalação das câmeras assim, foi andando aos poucos, eles falaram que a gente vai colocar agora em tal batalhão, agora a gente vai colocar em tal corporação, né, dentro da divisão da Polícia Militar, e assim foi indo, mas a gente não vê essas imagens, né? Infelizmente, a gente não consegue ter acesso a essas imagens aí, que tem aí, eu não sei também, isso é uma questão que vou verificar depois na sua frente, se alguns moradores viram se os agentes estavam portando a câmera dentro no colete, né? Porque são provas ali, e muitas das vezes eles desligam a câmera, né? Algumas vezes, então, é tudo contra a gente, sabe, Joaquim? Mas a gente tem que ficar correndo atrás, né? Para apurar e para cobrar depois do Estado. O Rafael, deixa eu falar de novo do Renê. 11 anos de idade, ele começou a fazer um jornalzinho, é isso? Um jornal, Voz da Isso. Comunidade. Começou lá no tempo, eu não vou te dizer o ano, porque eu não sei, né, aqui de cabeça, mas foi assim. Hoje o Renê tem 30 e... Ele fez aniversário essa semana, acho que foi 32, não, 31 ou 32 anos, por aí. E aí começou lá, né, naquela época, e aí o Voz foi ganhando uma proporção aos poucos assim, que ele organizava algumas festas para a comunidade, né, tipo, vamos fazer um arraial aqui, um arraiá, né, que estava ser uma festa junina, vamos começar dessa maneira, e assim foi indo, até que chegou na data de quando o Exército, né, fez aquela invasão lá no Complexo Alemão, acho que foi 2010, se eu não estiver enganado, e foi ali que o Renê ganhou muito mais notoriedade, porque ele começou a publicar tweets, né, no Twitter, a partir da perspectiva do morador. Então as pessoas estavam mandando mensagem para ele para dizer, olha, agora o exército está aqui, agora eles estão dando tiro a partir daqui. E isso foi pautado pela Globo News, se não me engano. E aí a Globo News começou a acompanhar o Renê, começou a pautar, né, falar as informações a partir dos tweets que o Renê Silva estava publicando. E a partir dali, né, foi quando o Renê disparou, assim, então daí ele foi muito... foi acompanhado por as pessoas, começaram a acompanhar ele, seguidores, começou a ter a visibilidade, então daí, mais à frente, ele conseguiu reorganizar o Voz das Comunidades, fazendo dele um jornal com mais jornalistas, né, chamando mais pessoas, voluntários, então, assim, hoje o Voz é uma ONG grande, né, que tem voluntários, que tem um time, assim, que tem um orgulho de trabalhar lá, sabe, por conta das pautas que a gente levanta e sempre a partir daquilo que ele colocou lá atrás. É a partir da perspectiva do morador. A gente está ao lado do morador, né? A gente não está dando a notícia da mídia hegemônica. E ele continua, o Renê? Sim, ele continua. Ele é o presidente, seria isso? Isso, ele é o presidente, né, do Voz das Comunidades. E ele mora na comunidade ainda? Ele mora lá dentro ainda. No Alemão? É isso? No Alemão. Mora lá junto com os pais, com os avós lá, todo mundo junto.
Nossa, hoje ele tem 30 e poucos anos, você falou. Exato. Se E quando ele fez, ele tinha 20 anos, 20 e pouco, mas quando ele começou 11 anos, ele começou a falar da realidade da favela. Quase Exato. que o diário de Anne Frank, lá não é? Mostrando uma realidade que ninguém mostrava, aquilo interessante. Esse depoimento, quem é esse depoimento? Esse aí é o René. É o René? Deixa eu passar o depoimento dele. Claro. E vamos colocar aqui, daí a gente continua a nossa conversa. 15 anos atrás. E o Estado, da mesma forma, só entrega a favela, bala e tiroteios. Se a gente perguntar quais foram as políticas públicas investidas durante esses quase 2 décadas no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, que tem mais de 400 mil habitantes juntos, que investimentos foram feitos em melhor qualidade de vida, escola, educação, transformação social? Se hoje a gente vê ali entre os corpos um menino de 15 anos de idade, de 17 anos de idade, esse menino é fruto dessa falta de política pública de Estado que só entra na favela para matar, para atirar, como aconteceu aqui dessa vez no Complexo do Alemão, que por uma contagem aqui feita pelos moradores, pela associação, e juntando com a contagem oficial, já passam de 100 pessoas, já passam de mais de 150 corpos que passaram por aqui no hospital, no IML, em vários desses espaços. Essa já é a maior chacina, não só do estado do Rio de Janeiro, como do Brasil, do nosso país. E o que a gente vê de investimento em política pública? O que a gente vê de investimento para a transformação da vida dessas milhares de pessoas que moram aqui, ó, nessas casas no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão? O que a sociedade que hoje está aplaudindo, que legal, mataram... O que a sociedade... Quem a sociedade está elegendo? O que nós estamos fazendo com o nosso país quando a gente olha falta de políticas públicas e de transformação social do território? Fica a reflexão, porque 4 policiais foram mortos durante a operação. 4 policiais morreram. Um deles, um delegado. Tem 9 no hospital feridos, alguns em estado grave. Mais de 60 corpos contabilizados no primeiro momento. E não para de chegar carro aqui. Acabou de chegar, ó. Mais um carro. Chegou mais um carro aqui. Toda hora chega carro com corpos aqui. É surreal a situação. Acabou de chegar mais um carro. Vou mostrar a vocês. Mais um corpo chegando nesse momento aqui na Vila Cruzeiro. Esse parece estar decapitado. Parece que está... Aqui, ó, não para de chegar corpos, olha assim, essa é a realidade do momento. A todo momento chegam corpos. Pela parte da manhã. Picapes chegando, ó, o Caco Barcelos, jornalista, está aqui acompanhando. Essa é a situação nesse momento aqui na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. Complexo da Penha, Complexo do Alemão. Juntando as 2 favelas, são mais de 400 mil habitantes. Nossa. Bom, deixa Vamos continuar a nossa conversa. Bom, enfim, René, você vê que depoimento importante, né? É importante prestar atenção no que ele fala. O Estado sobe lá para matar. Quais foram as políticas públicas? Ele fala de um jovem de 15 anos, vocês viram isso, que é fruto daquela época. Aconteceu e não houve política pública, continuidade, né? Essa é a questão. Deixa eu colocar aqui o comentário do Américo, ele fala: é importante que o 247 criou o Observatório da Imprensa, que era realizado pelo Dines, né? Albert Dines, é verdade, foi muito bom. Pensa nisso também, Rafael, de criar um observatório da imprensa em relação ao que cobre as comunidades, né? Recife na luta. A gente faz sempre, não somos críticos, né? Sempre a gente faz pontualmente, não tem uma coluna específica, mas a gente entende que é necessário fazer a crítica da imprensa, sim, porque a imprensa ela tem um compromisso com o projeto neoliberal do país. A imprensa é corporativa hegemônica, não tenho dúvida quanto a isso. E claro que um projeto neoliberal é um projeto excludente. O Américo Machado também comenta: Rafael, a Globo News ainda tem chamado
o Voz para entrevistas, Recife na Luta. Vocês ainda são chamados? Sim, de vez em quando a Globo News entra em contato com a gente para a gente dar essa perspectiva, né? O próprio René Silva, muitas das vezes, ele é chamado para falar na Globo News, na própria Globo mesmo também, para muitas das vezes comentar, né? Casos como esse. Hoje foi um outro líder que foi chamado, que foi o Raul Santiago, que foi chamado que é um parceiro nosso do Voz Comunidades, ele é do Instituto Papo Reto, e falou diretamente lá, fez uma live, né, e também falou para a Globo News sobre os corpos que estavam chegando hoje cedo. Então, a gente precisa utilizar as ferramentas que a gente tem, né, muito, né, Joaquim? Então, se a grande mídia está querendo ouvir a gente vai dar o nosso discurso, sabe? A gente não vai ser junto com a narrativa que eles têm. A gente vai dizer, como o René falou ali, a questão é essa daqui, a gente não tem, o Estado não entra com políticas públicas efetivas de cultura, de arte, de esporte, não. Só entra atirando, entra só com fuzil. E é isso que a gente vê nessa realidade, né? Perfeito. Esse papo que a gente está conversando e a importância da voz da comunidade por isso, porque você leva o conhecimento para uma sociedade que é absolutamente ignorante. Eu estou vendo aqui o Zé de Paula fala, leva tudo para sua casa. É uma fruta da ignorância, entendeu? Você tem que mostrar o Brasil. Como você disse, aqueles que ganham medalha de ouro. Você tem um caso, por exemplo, no futebol, que é do Cruzeiro, lá da Vila Cruzeiro, que é o Adriano. Ele mora lá ainda, não sei se ele mora. Ele é apaixonado. Ele é apaixonado pela Complexo da Penha. Ele é morador de lá, né? E muitas vezes a gente já tentou conversar com ele, né, para ele falar assim como é que é a vida dele lá, sabe, trazer essa perspectiva dele assim, mas o Adriano é apaixonado, né, pela comunidade, que foi onde ele se criou, né, Joaquim? Ele é cria de lá. Então ele trocou, sabe, os luxos da Europa mesmo para estar onde ele foi criado, para ver os amigos dele, né? E infelizmente também deve ser mais um parceiro nosso aí que também deve estar com muita dor hoje, sofrendo pelo que aconteceu nesses últimos 2 dias. Ele também deve estar, né? Então, vocês ainda não conseguiram essa entrevista, né? Ainda não. A gente fica tentando, mas ainda não conseguimos. Ele fica muito lá dele, né? Parece que é isso. É bem isso mesmo. Ele evita muita exposição em qualquer mídia, viu? Realmente parece que ele evita essa exposição. Agora, o que eu digo para você, quantos Adrianos não poderiam ter lá? Isso falando no futebol, que teve a oportunidade de jogar, né? Mas você tem todos os campos. O Brasil precisa oferecer a oportunidade para essas pessoas. Então, quando você vê um comentário, leva tudo para casa, bandida, não é assim. Você tem que entender. É por isso que o Voz da Comunidade é tão importante. Você tem que levar o conhecimento real, quer dizer, não adianta ficar olhando para a comunidade, para a favela, com preconceito, estereótipos. Esse é o caminho da destruição, viu? Em todo lugar. Quando você olha, tem estereótipo, olha com preconceito antes de conhecer, aí o resultado é sempre errado. Sempre vai ser um problema. Para o país é mais importante que a gente conheça, por isso quero te dar os parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. E eu vou passar para você fazer o encerramento, então, e te agradecer mais uma vez pela disposição, que você ainda está trabalhando. Você tem que fazer textos. Exato. Rigorosamente aceitou participar. Então, vou fazer o encerramento. Joaquim, obrigado pelo espaço, né? Hoje, mais cedo, né, abrindo aqui com a nossa audiência, eu quase cancelei, né? Porque realmente o que eu vi hoje foi bem pesado, mas assim, foi uma honra, sabe? Participar, trocar essa ideia contigo, sabe? Está sendo a primeira entrevista com quem eu estou falando depois de passar, né? A gente começou dizendo 20 horas, né? 21 horas, e eu tinha chegado em casa, era umas 7h30, sabe? Então, ainda estou digerindo, sabe, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu hoje, né? Mas agradecer demais pelo espaço, sabe? Se quiser convidar, eu mais vezes assim estarei aqui presente. Gostei demais daqui de estar conversando com vocês. E pedir assim para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, né? O Voz das Comunidades nas redes sociais. Daqui a pouco o nosso site vai estar de volta de novo. Se quiserem também trocar ideia com a gente, pode mandar no e-mail jornalismo@vozdascomunidades.com.br, sabe? A gente está aberto para
para pautas, né? Além das ideias de pautas, para a gente trocar ideia também sobre jornalismo, sobre comunicação, sabe? A gente levar um pouquinho da nossa experiência também, né? Aprender bastante assim também com pessoas que também são do jornalismo e querem fazer alguma conexão, alguma ponte, e a gente está aí também. E deixar também minhas redes sociais aqui, meu Instagram, né? É @costaverso, sabe? E quem quiser seguir ali será sempre bem-vindo. E muito obrigado mais uma vez, Joaquim. Pode repetir o e-mail, por favor? É jornalismo@vozdascomunidades, né? Você falou que mas você não tinha dado o seu, pessoal? Não. Né? Não, o meu é rafael@vozdascomunidades.com.br. Pode colocar o seu, Rafael, Claro. @vozdascomunidades. Isso. O das comunidades é no plural, né? Só o voz mesmo que é no singular. Voz das comunidades é plural. Voz das comunidades é isso? Exatamente. .com.br. Rafael, @vozdascomunidades.com.br. Aqui pergunta ao Américo mais uma vez se a Globo reproduz o que vocês dizem ou editam. Recife na Luta. Eu creio que não. Entrevistam vocês às vezes, mas não reproduz matérias de vocês. Eu penso que não. Né? Eles reproduzem algumas matérias nossas, sabe? Muitas vezes. A gente já fez trabalhos para a Band, para o SBT e para a Globo também. E aí... Como freela, sim? Vocês fazem, é isso? A gente faz. Eles contratam vocês para fazer um trabalho, é isso? Não de contratar, a gente tem uma parceria com eles, sabe? Assim como outros veículos aqui do Rio de Janeiro, de comunidade do Rio de Janeiro, fazem trabalhos para eles, a gente também faz. Então, às vezes, muitas das pautas que a gente faz para a Globo, principalmente assim, é alguma história de alguém que mora lá dentro, né, ou algum problema social também que a gente consegue resolver, né, através onde a Globo ela funciona mesmo como amplifica, né, e a gente consegue chegar onde consegue chegar, mas a maioria, assim, não são todas, né, e não é todos os dias, obviamente, então é uma matéria, sei lá, a cada um mês ou a cada 2 meses também. Quem é o nosso maior parceiro, assim, para a gente conseguir amplificar nossa voz é o SBT, né? Que está sempre também junto com a gente. E também, além da Band também, quando a gente faz algumas ações, algumas festas, eles fazem lá, acompanham a gente, fazem matérias lá dentro e ajudam a gente na nossa missão de comunicar o que tem de bom dentro das favelas. Que ótimo, porque vocês são uma ONG também, né? Tem a publicação e as publicações, né? Notícia que eu acho muito importante, mas é uma ONG muito, muito bom, viu? Gostei, parabéns, muitos elogios a você aqui, eu estou vendo aqui os comentários finais, e aí sigam lá a Voz das Comunidades, porque eu, como jornalista, sempre vejo lá o que está acontecendo alguma coisa, eu vou entrar na Voz da Comunidade para saber exatamente o ponto de vista da comunidade, isso eu acho bastante importante, tá bom? Rafael, muito obrigado, boa noite para você. Joaquim. Até a próxima, viu? Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.